Flávio Bolsonaro se recuperou na capacidade de criar narrativas distorcidas da realidade. Ele pegou a passagem para lá de suspeita de seu pai pela embaixada da Hungria, né, pela embaixada húngara, e usou isso para atacar o Lula. Pois é, que estranho. Vamos entender? Clube do Meteoro. Ou melhor, Plantão do Meteoro. Clube do Meteoro foi bom, hein? É Clube do Fim e Plantão do Meteoro. Eu vou chamar a Sofia Labanca na tela, Sofia, porque, infelizmente, a gente vai ter que mostrar um vídeo do Flávio Bolsonaro aqui, mas que se passa na cabeça desse cidadão para criar esse tipo de ataque agora? Opa, tá mutadinha. Agora foi. Sim. Ele conseguiu fazer uma proeza, né? De defender o pai e atacar o Lula ao mesmo tempo. Uma justificativa completamente sem pé nem cabeça. Isso aconteceu ontem, no dia 17 de abril, na CCJ, né? A Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão da Câmara por onde todos os projetos de lei deveriam passar para que seja avaliado se eles são inconstitucionais ou não. Em teoria, isso significaria que o STF não precisaria se meter e dizer que, olha, esse projeto é inconstitucional, vocês não poderiam estar votando nisso. Mas a gente sabe que não funciona assim porque eles passam um monte de coisa inconstitucional na CCJ. Enfim, vamos lá. Acontece que, a certa altura, nessa comissão, o Flávio Bolsonaro começa a falar que o Lula deveria dormir em embaixadas para economizar dinheiro. É isso. Vejam lá. Quero só ver agora qual foi essa loucura. Temos pequenos exemplos o governo Lula dá de preocupação com as despesas do dinheiro público. Basta ver os passeios internacionais de Lula. Não se preocupa um segundo em dar o exemplo, né? E de repente dormir numa embaixada, dormir num quartel militar, senador Davi, para poder economizar um pouquinho de dinheiro público. Leva uma comitiva que são bilhões de reais já prevista para os 4 anos de governo Lula. Então, assim, obviamente, o governo, se tivesse preocupação com despesa, como vai ser usado o dinheiro público, ao invés de mudar a meta quando vê que não vai atingir, faria um esforço para reduzir despesa. Então, é o tempo inteiro uma narrativa e, na prática, a gente vê que não funciona. Sim, claro, porque o pai dele reduziu muita despesa, né? Fazendo motociatas, comprando leite condensado. Passeando de jet ski. Mas, enfim, então, isso aí é realmente assim, ele vai lá e ataca o Lula por gastos com viagens, sendo que, olha, se o Lula estivesse fazendo viagem para passear de jet ski, fazer motociata, até entenderia. Agora, quando está viajando para o G20, quando está viajando para fazer essas participações nesses eventos internacionais, meio que é obrigação do presidente, sabe? E, ao mesmo tempo, ele cria essa defesa de por que o pai dele estaria na embaixada húngara, né? Por que o Bolsonaro foi para a embaixada húngara? Foi para economizar dinheiro. Escuta, o Bolsonaro não era mais presidente. Isso aconteceu. Economizar dinheiro, qual dinheiro? E, para mim, isso acaba sendo o maior exemplo de que, realmente, essa história da embaixada húngara acabou em pizza, né? Na época, quando aconteceu, quer dizer, quando aconteceu não, quando veio à tona, chegou-se a se falar que, olha, isso aí pode ser justificativa para uma prisão preventiva, afinal de contas ele está ainda, né, Bolsonaro, sob medidas cautelares, e ao ir para a embaixada húngara, que as embaixadas, elas têm esse pretexto de inviolabilidade, então que sem a permissão da Hungria não poderiam entrar lá para prender o Bolsonaro, meio que caracteriza uma fuga. Então chegou a se cogitar, olha, isso aí pode gerar prisão preventiva. Daí depois já abaixaram, então não, prisão preventiva não. No máximo uma tornozeleira eletrônica. E acabou que nem isso, né? E para o Flávio estar falando assim de maneira tão confiante, se referindo a esse assunto, quanto, vamos e convenhamos, muita gente já esqueceu,
meio que deixa claro, olha, não vai dar em nada isso aí. Tirando sarro, né? Tirando com a cara Tira de sarro. todo mundo. Exato. E é uma situação que, diga-se de passagem, não envolve só o Bolsonaro pai, né? Não envolve só o Jair, né? O 00 aí. Envolve aí também o 02 e o 03. Também estão envolvidos nessa questão da embaixada. Daí a gente pode ir para a reportagem lá da Juliana Dalpiva, no ICL Notícias, lá de 5 de abril. Ela vai falar o envolvimento dos filhos de Bolsonaro no episódio da Embaixada da Hungria. Olhando ali o segundo e o terceiro parágrafo, a gente vai ver que, ó, há apostas de que o deputado, entre os mais próximos, né, entre os mais próximos do Bolsonaro lá no PL, há apostas de que o deputado federal Eduardo Bolsonaro seja um dos idealizadores da situação. Na ocasião, em fevereiro, ele estava fora de Brasília. No entanto, é Eduardo quem é visto entre os bolsonaristas como contato com os representantes da extrema-direita internacional. Aliás, vou dizer, não é nem só entre os bolsonaristas, né? Qualquer um que acompanha o trabalho do Eduardo Bolsonaro vê que ele é o elo interno com a extrema-direita internacional, né? E ali o terceiro parágrafo, ao mesmo tempo, o vereador Carlos Bolsonaro, um dos visitantes do ex-presidente durante a estada na embaixada, teria ido ver o pai, entre outras razões, porque não pode ir na casa em que Bolsonaro mora com Michelle em Brasília. Então, isso foi uma coisa que, olhando as imagens, viu-se que em certa altura o Bolsonaro recebeu uma visita que veio no banco de trás de um carro carregando uma mochila e ficou muita especulação. Quem é essa pessoa que foi visitar o Bolsonaro na embaixada? E depois foi confirmado pela própria família Bolsonaro que era o Carlos. Então, o Carlos foi visitar o pai. A justificativa deles é esse, né? Que é um fato conhecido que a Michelle e o Carlos se odeiam e que o Carlos evita ir na casa do Jair quando a Michelle está lá. Então ele teria aproveitado que o Jair estava na embaixada para ir visitar o pai. Essa é a justificativa que a família Bolsonaro deu, né? E aí, cola pra você? Pra mim não cola. Eles podiam ter no Não, barzinho para da mim não esquina. cola. Para mim isso não cola, definitivamente não. E quando a gente pensa em razões, acho muito mais fácil a gente imaginar, né, que Bolsonaro estava lá ou por realmente uma tentativa de fuga, porque lembrando do timing, isso aconteceu logo depois de uma operação que teve Bolsonaro como alvo, não apenas Bolsonaro, mas teve Bolsonaro como alvo, Tempus Veritate, né? Então, Bolsonaro poderia estar esperando uma prisão. E uma segunda possibilidade aí de por que Bolsonaro teria ido lá é que, com a Operação Tempus Veritate, houve aí, entre as medidas cautelares, a proibição de comunicação entre os investigados. Então, Bolsonaro não poderia mais ter contato com nenhum dos outros investigados, com Valdemar, com Freire Gomes, com Braga Neto, com Heleno, todos os investigados aí. E isso, vamos e convenhamos, para eles que estavam tentando aí organizar a sua defesa, é importante essa comunicação para eles acertarem qual vai ser a versão que eles vão dar para a polícia, eles entenderem o que um já disse, o que o outro não, o que um vai dizer, um não vai dizer e assim por diante. Então, realmente era importante para eles se comunicarem para conseguirem fugir, vamos dizer assim. E eles estavam proibidos. O Bolsonaro vai para uma embaixada, eles não podem ficar monitorando os contatos dele dentro dessa embaixada, porque poderia gerar, inclusive, uma crise internacional, né? E daí de lá ele tem liberdade para falar com quem quisesse. Então isso é outra possibilidade para explicar, e o Carlos poderia ter algum papel nisso, de fazer essa troca aí de recados. Então são várias possibilidades, a gente não sabe o que aconteceu. E aparentemente, pelo menos o Flávio acredita que a gente vai continuar sem saber, porque ele não estaria tocando, nesse caso, em tom de deboche, no meio de uma sessão da CCJ, se ele já não tivesse certeza que isso aí deu em pizza. A crença da impunidade, né?
Bom, a gente, obviamente, vai continuar observando esse caso, até para ver se temos novos desdobramentos aí do caso da Hungria também. Mas temos um clube do fim, né, Sofia? Temos um clube Bora do lá? fim. Então vamos nessa. Bora. Para dar aquela amenizada no clima, conta pra gente, Sofia, o que é o Clube do Fim? Eu falei Clube do Meteoro no começo, mas não é, Clube do Fim. O Clube do Fim é o nosso grupo de membros, né, grupo de apoiadores, que não apenas ajudam a gente a continuar existindo aqui nessa distinta plataforma, mas também tem acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde a gente manda videozinhos maluquinhos de vez em quando, onde rolam longas discussões entre os nossos apoiadores sobre os mais variados temas, e também os nossos apoiadores também vão ter acesso aí antecipado a alguns dos vídeos que nós temos aqui no nosso canal. E hoje o que nós temos é um desses videozinhos que foi mandado para mim por um dos nossos apoiadores e que eu repassei lá no nosso grupo. Para quem tá sempre aqui já sabe que a Sofia é a rainha dos videozinhos de animais fofinhos. Ai, gente, desculpa. Eu sei que... Eu estou tentando me controlar, gente, porque eu tenho uma definição de que é um bicho fofinho diferente da maioria das pessoas. Então eu estou tentando ficar só nos mais convencionais, tipo... Vamos ver esse aí. Deixei o áudio mais baixo aqui pra gente poder ir comentando. Olha só que fofo, ele tá comendo uma casquinha. Aliás... Não, e olha onde que ele está comendo, ó. Em cima de uma placa dizendo, não pare. Fuck the rules. A cacatua rebelde, como diz o Fernando, o apoiador que nos mandou isso aí. A cacatua rebelde, né? Vai lá e fica na boa comendo a casquinha dela com... Não sei nem o que é isso, se é Pois é, tô tentando algodão decifrar. doce, né? A única coisa que eu vejo nisso aí que me deixa triste é pensar que a cacatua tá comendo comida ultraprocessada. Mas tirando isso, eu achei muito fofinho. E, como eu disse, eu estou tentando me controlar e trazer coisas que são só consideradas fofinhas pela maioria das pessoas, porque eu estava entre esse aí com um outro que eu acho que eu vou mandar lá no grupo também. E uma lagartixa comendo bolo. Vocês já viram lagartixa comendo bolo? Vou mandar lá no grupo para vocês. Quero ver também. Isso daí parece aquelas casquinhas que viralizou aí do pessoal que põe a casquinha assim, você vai pegar, ele tira, coloca outra, assim, sabe? Mas não sei o que é isso. Não sei o que é isso, sinceramente. Mas a cacatua é muito fofa e rebeldíssima, né? Não pode parar, ela realmente parou onde não pode parar. Muito bem, encerramos esse plantão com o Clube do Fim. Para se tornar Clube do Fim, na tela aí o QR Code, só apontar seu celular e será direcionado. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.